Eu quero começar essa primeira sessão dando um contexto, porque às vezes a gente está tão focado no que a gente precisa fazer, seja no projeto que você está desenvolvendo no seu trabalho, seja no negócio que você está desenvolvendo agora. Às vezes a gente está tão focado, olhando tão para frente, que a gente esquece do que está acontecendo em volta. E para abrir o evento, para essa primeira sessão, eu queria justamente criar um pouco de contexto para mostrar para vocês o mundo que vocês estão vivendo agora, que é bem diferente e muitas vezes isso passa despercebido. É um mundo onde tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e que vai afetar todos nós. Alguns já perceberam alguns pontos, outros não. Então vamos lá. Aproveitar que a gente está no Palácio das Artes aqui, vamos começar com uma referência da sétima arte, tá? Quem aqui já viu esse filme aí? Isso entrega um pouco a idade, hein? Esse filme é de 1985, né? Só que o legal é que ele se passava, a história do filme se passa em 2015. E a gente está em 2017, então teoricamente a gente já deveria ter skates voadores, né? Mas estamos quase lá. Então, esse é um skate voador, um hoverboard que já funciona. Foi criado pela Lexus, que é uma montadora de automóveis que não é muito conhecida no Brasil, mas é bem conhecida fora do Brasil. Claro que tem uma série de situações aí, tem o elemento supercondutor que fica embaixo dele, que faz flutuar, ele tem que ter um piso especial para poder funcionar, mas nada que os nossos carros também não precisem, né? O asfalto também é um piso especial. Então, isso é uma possibilidade real. E os filmes sempre inspiraram muitos empreendedores, né? Muitos pesquisadores, e esse é mais um. Tem aí essa pranchinha do Duende Verde, que acredito que está perto de ser possível. E a coisa vai começando a se formar, né? Então isso aí já é a primeira chance ali da gente ter uma prancha do Duende Verde em breve, mas já tem coisa mais interessante, né? Então, na verdade, ela meio que já existe. Claro que ainda num contexto esportivo, né? Ainda não é tão fácil de voar num negócio desse, mas é uma possibilidade para o futuro. Ainda aí na sétima arte, né, esse filme ou esse livro, para quem prefere ler, é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, o que ele está fazendo aí? O Adam, que é o personagem principal, ele está colocando um peixe no ouvido. Basicamente, esse peixe, ele tem um nome de peixe Babel, e o Adam, ele vai para um lugar onde ele não fala a língua de ninguém. E lá na história do Guia do Mochileiro das Galáxias, esse peixe, quando você coloca no ouvido, ele é capaz de traduzir todas as línguas para a sua língua original. Então você consegue entender qualquer ser da galáxia. E é claro que todo mundo quer isso. Na última Copa, o Skype fez uma demonstração de uma tecnologia parecida. Então a gente tinha um engenheiro inglês conversando com uma engenheira alemã, e o Skype no meio fazendo a tradução simultânea para eles poderem se comunicar nas suas línguas originais. Só que ainda é uma coisa meio ruim, mas é claro que dá para melhorar. Então, essa empresa, que é a Waverly Labs, criou esse dispositivo, que funciona em 15 línguas diferentes, e você coloca no seu ouvido, e você consegue se comunicar em línguas diferentes com qualquer um. Custa $249. Aí você começa a se fazer algumas perguntas, né? Será que daqui a um tempo a gente vai precisar aprender alguma língua, né? A resposta para isso é bem simples. Na verdade, uma tecnologia ela se torna padrão quando ela fica invisível e acessível para todo mundo. Então, o dia que esse negócio for um brinco, ou for um adesivo invisível, ou for um microchip implantado, e for acessível para todo mundo, do tipo, você já nasce e você já ganha um desse de, sei lá, é muito acessível, muito barato você implantar, então aí sim, a gente vai ter construído uma camada acima da sociedade que é uma língua comum, que todo mundo fala. E aí, cria-se uma nova realidade aí, e a tecnologia causa o que a gente chama de disrupção, né? Vamos lá. Eu acho que eu preciso conceituar um pouco aqui, coisas que parecem meio óbvias, mas nem sempre são, que é a diferença entre mudança, inovação e disrupção. Mudança é quando você tem uma série de opções na sua frente, e você está comprometido com uma opção, e você decide que vai simplesmente trocar de opção. Isso é uma mudança. Inovação é quando você tem uma série de opções na sua frente, e você está comprometido com uma, e aí surge uma nova opção que não existia antes. E essa nova opção ela é melhor em pelo menos um aspecto que as outras. Pode até ser pior em outros aspectos também, mas ela é melhor em pelo menos um aspecto, que é o que faz sentido ela existir.
E disrupção é quando você tem uma série de opções na sua frente e surge uma nova opção que torna todas as outras irrelevantes. Destrói todas as outras. Não faz mais sentido ter outras opções. É claro que essa destruição ela é progressiva, não é instantânea, algumas vezes sim, algumas vezes mais rápido, outras vezes mais lento, mas ela é progressiva. E é muito importante ficar atento a esse momento, esses momentos de ruptura, esses momentos que podem virar muito o jogo das nossas vidas, das nossas carreiras, dos nossos negócios. Eu fiz uma engenharia reversa, eu tentei, durante muito tempo, entender, ok, como que eu posso saber se algo vai causar disrupção ou não? E a minha conclusão foi que tem 3 situações que geram disrupção. Uma é quando você fragmenta um grande poder que existe. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A televisão e as grandes revistas eram um grande poder, né? Eles detinham o poder da produção de conteúdo e da geração de audiência, vamos dizer assim. Além disso, eles detinham o poder da publicidade. Esse poder foi fragmentado com a chegada de rede social, de YouTube, de blogs e tudo mais, e hoje é possível que qualquer um de nós gere conteúdo e tenha a nossa própria audiência. Isso foi pulverizado, isso foi fragmentado. Isso causou uma disrupção nas nossas vidas. Na forma como a gente se comporta, na forma como a gente consome, como a gente aprende e tudo. Mudou completamente. Apesar do poder de geração de conteúdo e audiência ter sido fragmentado, o poder de publicidade não foi, mas mudou de mãos. Hoje ele está centralizado ainda em empresas como o Facebook, como o Google, como a Amazon e algumas outras poucas. Mas já houve uma disrupção. A segunda coisa que pode causar uma grande disrupção é quando se cria uma nova camada em cima da sociedade. Então, por exemplo, eu dei um exemplo da língua comum, que aquele dispositivo, quando ele evoluir, ele pode causar. E se a gente tiver uma língua comum em cima da sociedade, isso é uma nova camada. E isso causa disrupção. Um outro exemplo de camada, a internet. Então, não existia, criou-se a internet, que é uma camada a mais em cima daquilo ali, e a partir disso, várias coisas começaram a acontecer. E a última forma que eu entendo que é capaz de gerar disrupção é através da descoberta de um novo grande poder. Por exemplo, quando a eletricidade foi descoberta, ou quando a inteligência artificial foi descoberta. Então agora, nessa segunda parte, eu quero mostrar para vocês algumas disrupções que já estão acontecendo em alguns níveis diferentes. A primeira, que é essa, todo mundo já percebeu. Isso não é segredo para ninguém. Então, essa mudança de comportamento das pessoas entre ter propriedade sobre os bens e acessar os bens, isso só foi possível por causa do avanço da tecnologia. Porque o que acontece? Para eu poder fazer uma troca com alguém que eu não conheço, eu preciso de uma tecnologia que me garanta a segurança daquela troca. Eu preciso de, primeiro, alguém que me conecte com quem tem disponibilidade do que eu preciso usar naquela hora. E segundo, eu preciso que esse alguém que conecta, ele garanta a segurança daquilo. Quando a gente conseguiu construir isso, começaram a aparecer empresas como Uber, como Airbnb, como a Phone, por exemplo, de Wi-Fi, que é muito legal. Pouca gente conhece, mas eles permitem você compartilhar o seu Wi-Fi. Então, imagine o seguinte, que através de um app você compartilha o Wi-Fi quando você não está usando. Quase que instantaneamente você pode ter uma cobertura de Wi-Fi na cidade inteira, que hoje é também centralizado em poucas empresas, né? Então, tem uma outra empresa para você, que é o Uber, para você deixar seu cachorro, um hotelzinho de cachorro. Então, tem uma série de novos negócios surgindo em cima dessa economia de acesso e que estão, naturalmente, beneficiando muito todos nós, toda a população, mas, assim como toda disrupção, causa efeitos colaterais. O caso do Uber é muito emblemático, né? O embate do Uber com os taxistas, dá para entender o tipo de efeito colateral que uma coisa como essa causa. Só que vão ter coisas muito mais disruptivas ainda. Por exemplo, Bitcoin, blockchain, né? É uma tecnologia mais complicada de explicar, mas eu vou tentar fazer da forma mais simples possível, tá? Blockchain é uma tecnologia
que suporta a existência do Bitcoin, que é aquela moeda virtual que acredito que grande parte de vocês já tenham ouvido falar. Basicamente, o que ela faz é ela criar uma rede distribuída que garante a segurança das transações que acontecem nessa rede, porque elas são todas replicadas em vários blocos e criptografadas. Então, é praticamente impossível fraudar essa rede. Então, é uma moeda muito segura. E por que causa disrupção? Ah, é porque é uma moeda virtual? Não, não é por isso. É porque desde sempre, quando a gente fala de dinheiro, o dinheiro sempre foi centralizado. Então, o dinheiro começou lá na China, lá com os chineses pegando conchinha e trocando itens, porque era muito difícil carregar um boi de um lado para o outro, 30 sacos de arroz. Então, teve que se criar o dinheiro. Começou lá, depois aqui no Ocidente já começou com ouro. E como é que funcionava? Tinha alguém que descobriu uma mina de ouro. Aí chegava o rei, com um monte de soldado, e falava assim, ah, você descobriu a mina de ouro? Beleza, passa para cá que isso é do reino agora. Meio que o que acontece com o petróleo aqui. É a apropriação do Estado. É a apropriação do reino. Então ele pega aquele recurso ali e fala, isso é meu e está centralizado comigo. Até hoje é assim, né? Através dos bancos centrais e dos grandes bancos também. E quando alguém lá atrás tentava criar uma nova moeda, se eu chego para você e falo, olha, criei uma nova moeda, o que acontece no outro dia? Tem um monte de soldado na minha porta, vão cortar minha cabeça, porque vão querer... isso é uma descentralização de poder do reino, né, do Estado, no caso. E a coisa continua. Então, o rei pega o ouro, paga o soldado chega na vila, compra as mercadorias, e assim o dinheiro vai sendo distribuído, e depois o soldado volta para cobrar o imposto, para centralizar de novo a riqueza, e se você não pagar o imposto, você sofre algum tipo de violência, assim como é hoje também. A violência, sei lá, você pode cometer um crime contra o sistema financeiro, você pode ser um sonegador de impostos, você pode ser preso, enfim, uma série de coisas. E eu não estou querendo dizer que não tem que pagar imposto, não é nada disso. É só como as coisas funcionam. Então, o que acontece com o Bitcoin? Por que ele é tão disruptivo? Não é porque ele é virtual. É porque o dinheiro começa a ser criado pela primeira vez na história da humanidade de forma descentralizada. Então, as pessoas... Primeiro, aliás, tem uma coisa antes disso ainda. Quem criou o Bitcoin, ninguém sabe. É um anônimo. Ou é um grupo anônimo, é uma pessoa anônima, é um matemático. Ele tem um pseudônimo, né? Mas é uma pessoa fictícia que não existe. Por quê? Porque ele sabe que no momento que ele falasse, criei isso, o rei vai lá cortar a cabeça dele. Então o dinheiro, pela primeira vez, começa a surgir de forma descentralizada e ser distribuído fora do controle de um grande poder centralizador. E isso não só é a fragmentação de um grande poder, como é a criação de uma camada em cima da sociedade também. Então, eu acredito que isso é uma das coisas mais disruptivas que vai afetar nossas vidas nos próximos anos. Energia solar, a primeira vez, é um assunto que eu gosto muito, a primeira vez que eu falei disso não era tão popular ainda. Hoje, todo mundo já entendeu que é um caminho muito válido, e conforme mostra nesse vídeo, a tecnologia está cada vez mais invisível e acessível. Por que você vai querer uma telha comum se você tem uma telha que abastece a sua casa e o seu carro, que custa o mesmo tanto e ainda te dá energia? E ainda é bonita, talvez até mais bonita que uma telha comum. Quando você começa a entender que esse é o novo padrão, você começa a entender que você pode gerar sua própria energia, e mais ainda que o seu carro vai ser abastecido com a sua própria energia, o que significa que você não vai pagar mais combustível, o que significa que uma grande empresa estatal do Brasil vai ter que se reinventar completamente, você começa a fazer um backtracking aí, e você começa a entender o tanto de coisas que isso vai afetar. Eu tenho certeza que vai afetar seu IPVA, por exemplo, quando você parar de pagar combustível. O IPVA vai ser multiplicado por 10, porque agora você mesmo consegue abastecer seu carro. Eles vão tirar isso de outro lugar. Mas é uma grande disrupção. Você ser capaz de gerar sua própria energia e seu carro ter combustível infinito, né? Claro que essa é uma energia que ela é suficiente para abastecer a Terra com tudo que a gente tem hoje. Se ligar tudo ao mesmo tempo, a gente tem energia solar que chega na Terra o suficiente para abastecer a Terra inteira. Porém, isso não significa que ela é uma energia ilimitada. Com as máquinas novas que nós estamos criando, provavelmente a gente vai precisar de mais energia no futuro. E é claro que já tem gente pesquisando isso. Tem um outro tipo de energia, que é a energia por fusão nuclear, que não tem nada a ver com a energia nuclear, aquela do urânio, que
é poluente pra caramba, muito perigosa, radioativa, é uma energia por fusão nuclear, que é o mesmo processo que acontece no Sol. E a forma como a gente está tentando criar essa energia aqui na Terra é replicar o Sol, é criar um pequeno Sol. E, recentemente, provou-se que é possível, que funciona, só ainda não dá para fazer em escala comercial, vamos dizer assim. Até porque, para isso funcionar bem, a gente precisa de um composto, que é o hélio 3, que tem muito pouco na Terra, muito pouco. Mas se a gente tivesse abundância de hélio 3, seria possível fazer isso com mais facilidade. E por um acaso, ou por uma dádiva divina, um vizinho muito próximo nosso tem toneladas e toneladas e infinito quantidade de hélio 3, que é a Lua. Então isso nos dá um bom motivo para querer sair da Terra. Inclusive os chineses já estão planejando mineração de hélio 3 na Lua. Não só os chineses, mas americanos, algumas outras nações também. E se isso ainda não for suficiente para a gente querer sair da Terra, e eu nem estou falando de Elon Musk aqui, né, que está querendo colonizar Marte, agora, nesse exato momento, voando sobre as nossas cabeças aqui, mais ou menos ali perto de Júpiter, a gente tem um asteroide que só nele, só em um asteroide, dos quintilhões de asteroides que existem, só nele tem 10 mil quatrilhões de dólares em metal. O que significa que a economia mundial é por volta de cerca de 80 trilhões de dólares. A economia do planeta inteiro, 80 trilhões. Só em um asteroide tem 10 mil quatrilhões de dólares em metal. Todos os tipos de metal. Seguro dizer, para a situação atual, que nós temos recurso infinito de metal em um asteroide. Claro, a NASA está fazendo seu esforço para ir. Tem várias empresas, na verdade. Tem a Planetary Resources, a própria SpaceX, várias empresas que estão nessa linha. E se a Petrobras estava ameaçada, agora a Vale também. Né? Porque a partir do momento que eu consigo metal infinito, o que acontece? Só que isso gera várias perguntas. Né? Isso gera muitas preocupações do tipo, tá, isso aí vai ser o quê? Vai ser um faroeste? Vai ser a nova corrida do ouro? Quem pousar lá primeiro é dele, o asteroide? De quem que é isso? E se só 2 países tiverem tecnologia para explorar isso, o que vai acontecer com os outros? Então, toda vez que a gente avança muito na tecnologia, vários efeitos colaterais aparecem e muitas perguntas extremamente difíceis de responder aparecem também. Só que, quanto mais tempo a gente leva para chegar numa conclusão dessas perguntas, pior é. Porque independente do que a gente decida, vai ter alguém fazendo isso. Outro motivo legal para a gente ir para o espaço é fabricar coisas fora da Terra. Né? Então, por exemplo, tem uma empresa que chama Made in Space, que eles levaram uma impressora 3D para a ISS, que é uma estação espacial, e eles estão fabricando fibra ótica fora da Terra, no espaço. Isso para a gente poder ter uma internet 1000 vezes mais rápida. Alguém quer ter uma internet 1000 vezes mais rápida? Eu quero. Porque, basicamente, quando você está fora de gravidade, a fibra ótica ela não cria uns cristalzinhos, que justamente a força da gravidade acaba deformando um pouquinho o processo de fabricação, e no espaço não tem isso, então a fibra ótica sai completamente lisa. E aí a gente começa num outro assunto, que é um assunto que é bem complexo também, é difícil. Quando você fala de robótica, de inteligência artificial, é bem complicado você chegar numa conclusão óbvia, mas olha esse vídeo aí. Olha a interação do pesquisador com o robô. Quem aqui vendo esse vídeo fica meio assim, pô, que sacanagem com o robô, o cara empurrando, batendo na mão dele. Quem aqui dá um pouquinho assim, nossa, é meio estranho. Interessante, né? Porque a tecnologia, ela rompe até com os padrões que a gente tem de ter sentimento pelas coisas, de sentir emoção pelas coisas. Né? Isso é um robô, isso é uma máquina, a gente não sabe o que está acontecendo ali, neste momento. Né? No entanto, está aí, e está fazendo suas atividades, está começando a entender o mundo e como que pode ajudar a gente, e vai trazer benefícios incríveis para todos nós, com muitos efeitos colaterais também. Por exemplo, esse é o gráfico da área de fulfillment, né, que é a área ali de
o armazém da Amazon, né, podemos dizer assim. Olha só, a Amazon tem mais ou menos 350 mil funcionários hoje. Tá? A curva verde é o aumento de funcionários robôs e a curva azul é o aumento de funcionários humanos. Todo mundo fala, porque os robôs vão tomar nossos empregos e não sei o quê, e eu vou chegar nesse assunto, mas o que acontece é que você vê que a curva de funcionários humanos continua aumentando cada vez mais rápido também. Isso porque quando a gente tem mais robôs cuidando desse tipo de tarefa, a gente aumenta a nossa capacidade produtiva, consequentemente a gente precisa de mais pessoas também, para resolver coisas que os robôs não resolvem. Então esse é o dono da Amazon, inclusive, brincando de Jaspion aí, né, entrando dentro do robô e tal. E você vê que tem um investimento muito forte nessa parte acontecendo e que, realmente, por exemplo, um robô desse ele pode entrar para trabalhar em construção civil, ele pode entrar para consertar coisas em lugares perigosos, para proteger as pessoas e tudo mais. Então, tem muito benefício disso. Alguém aqui se sentiria confortável em entrar dentro de um robô e sair andando por aí? Legal. Mais ou menos 35% se sentiria confortável. Para os outros 65%, eu sinto muito, mas vocês vão ter que fazer isso, porque seu carro vai ser um robô também daqui a alguns poucos anos. Né? Então, basicamente, essa é a primeira grande ruptura que acontece quando você começa a juntar visão computacional, machine learning, inteligência artificial com robótica. De novo, traz benefícios incríveis para a sociedade. Então, o fato de você poder ter uma pessoa cega se deslocando livremente, sem precisar de ajuda, o fato de você ter uma pessoa com debilidade, o fato de você aliviar o trânsito, não no sentido de ter menos carros, porque, na verdade, tudo mostra que a gente vai ter mais carros quando os carros forem autônomos, né? Mas eles vão saber se comunicar melhor e ter um trânsito melhor. Então, isso afeta a indústria inteira de logística. Você passa a receber as coisas mais rápido na sua casa, isso diminui o preço, várias coisas boas acontecem. Naturalmente, isso traz efeitos colaterais, principalmente quando aplicados junto com uma inteligência artificial muito bem feita. Né? Tem os robôs médicos também, que vão cuidar da gente nas nossas casas, né? Já tem alguns que são bem interessantes aí. O próprio Watson, da IBM, está se tornando o melhor médico do mundo. Né? Recentemente, ele diagnosticou alguns casos que um grupo muito especialista, muito experiente de médicos não conseguiu, basicamente porque ele conecta na internet, em 10 minutos, ele varre 20 milhões de registros médicos, cruza todos os dados e sintomas e todos os inputs que ele tem. E os robôs de inteligência artificial trabalhando na área médica, muitos deles já conseguem hoje dar um diagnóstico muito mais preciso que um médico humano, em muito menos tempo, por muito menos dinheiro. Então, de novo, vai existir aquele debate, mas isso não substitui os humanos, mas isso não sei o quê. Vão ter vários efeitos colaterais disso também, que a gente vai ter que tratar, que é o ponto que eu quero chegar, mas os benefícios são incalculáveis. Né? O que acontece? Qual que é o grande porém de inteligência artificial, por exemplo? Tem um cara que chama Sam Harris, ele é um filósofo e neurocientista, e ele estuda muito inteligência artificial. Ele que desenhou esse gráfico aí. Então, basicamente, você tem um gráfico onde você tem ali o homem mais inteligente do mundo, que dizem que é o John von Neumann, que é um matemático húngaro que criou a arquitetura computacional. Eu vou usar muitos exemplos de computação aqui, porque é da área que eu venho, mas vou tentar sempre deixar muito fácil de entender para todo mundo. Tá? Então, dizem que o von Neumann é o cara mais inteligente que já viveu na face da Terra. Depois tem você, eu e todo mundo ali, um pouco mais abaixo do von Neumann. E depois tem uma galinha. E aquela ponta verde lá seria o máximo da inteligência. O grande problema é que a gente não sabe qual é o limite da inteligência. A gente não sabe o quanto de inteligente alguém pode ser, ou uma máquina pode ser. Então a gente pode nos deparar com uma situação assim, ó, que na verdade a gente pode criar uma inteligência que é tão superior à nossa inteligência que, por exemplo, vamos supor que você receba
uma verba e um terreno, a verba toda, tudo bonitinho, o terreno, para você construir um hospital para curar crianças com câncer. Tá? Você recebeu isso, eu falei, é sua missão, tá tudo aqui que você precisa, é só você ir lá e construir. Aí você chega no terreno, tem um cupinzeiro lá. Aí você fala, será que eu construo um hospital para ajudar toda a sociedade a combater o câncer? Ou será que eu preservo esse cupinzeiro que está no meio do terreno? O grande receio é que a gente pode criar uma inteligência tão grande que ela olhe para nós depois e fala, ué, mas isso aqui não está fazendo sentido para o tanto que a gente tem para evoluir ainda. E aí a gente pode ter um problema muito sério. Então tem muita gente olhando o assunto, você tem opiniões diversas, então você tem, por exemplo, das pessoas conhecidas, né? Você tem o Mark Zuckerberg do Facebook, que, não, galera, não é assim, vai ser muito bom, vai ser legal, não se preocupem com isso, a gente não precisa olhar dessa maneira para a inteligência artificial. Do outro lado, você tem o Elon Musk falando, cuidado, vocês estão brincando com fogo, que não é bem assim, esse negócio vai dar problema e tal. E, na realidade, os dois estão certos. Né? Na minha opinião, o Mark, eu acho que no curto prazo é exatamente o que o Mark falou. Então, nos 10 anos para frente, eu acho que a gente vai colher muitos frutos de desenvolver inteligência artificial. E nesses 10 anos, nós temos que descobrir um jeito dessa coisa não perder o controle. Porque senão chega no estágio Elon Musk. Agora, o mais intrigante é que esse limite da inteligência, na verdade, não se aplica só à inteligência artificial. Né? Então, a gente poderia, através de manipulação genética e tudo mais, não sei se o Aubrey vai chegar a tocar nesse assunto aqui, mas você poderia criar uma superinteligência humana mesmo. Inclusive, tem laboratórios chineses também fazendo isso. Tem um laboratório que pegou 2.000 das pessoas mais inteligentes do mundo, está fazendo engenharia reversa para criar uma legião de bebês gênios. Então, o que acontece, pessoal? Quando chega uma disrupção, ela não tem esse negócio de zona de conforto. Ela destrói completamente e a gente vai ter que nos preocupar em responder perguntas extremamente complicadas, do tipo, será que a gente avança com robótica e inteligência artificial, mesmo sabendo que só com carro autônomo a expectativa é que 70 milhões de pessoas vão perder emprego? Ou, será que a gente avança com esses devices que a gente pode colocar no próprio corpo, como aquele aparelho, ou como um óculos, até chegar num ponto onde o device se torna melhor que a nossa própria função de corpo? E se eu chego nesse ponto, se eu consigo substituir seu coração agora, sem custo nenhum, sem nenhuma recuperação chata, nem nada, você entra numa clínica, faz um check-up, sai de lá com o coração imune a doenças cardíacas. Alguém quer? Ok, vamos extrapolar. Imagina agora que você faça o mesmo processo para sair de lá com um corpo que não adoece, não machuca. Você consegue correr mais, pular mais, consegue trocar o canal da televisão assim. Então, a coisa começa a chegar num nível que você fala assim, ok, até que ponto que a gente vai com isso, a gente não vai com isso. Mas, enquanto a gente está discutindo, alguém está fazendo. Não adianta, alguém está fazendo. A China está fazendo bebês gênios. Se cria uma geração de bebês gênios antes do resto da humanidade, e eles saem reproduzindo e a gente está aqui discutindo ainda. O que será que isso acontece? O que será que isso traz para o equilíbrio das coisas? Né? Nessa situação toda, educação não é a solução que vai resolver tudo. Tem várias discussões aí que passam por outros âmbitos que eu não pretendo entrar aqui. Mas não tem como resolver esses efeitos colaterais que as disrupções estão causando sem educação. Não tem como. Vai ser criado. Isso aconteceu desde sempre, desde quando as máquinas começaram a substituir os homens no campo. Isso acontece e sempre o homem vai continuar sendo substituído por máquinas. O problema é que agora essas coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande. Mas muito grande mesmo. Então, como eu falei, o carro autônomo já vai substituir milhões de pessoas que trabalham com logística, com transporte. Os
advogados vão ser muito substituídos por robôs que analisam o processo. É análise de dados, tem uma jurisprudência gigantesca, tem uma lei, que é um conjunto de regras, e tem um conjunto de dados disponíveis históricos. O robô pega, analisa milhões de casos anteriores e fala, de acordo com a regra tal, tum, 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 acabou. É isso aqui. Então já tem robô, inclusive, trabalhando como advogado hoje, já tem robô trabalhando como médico hoje, e a coisa tende a crescer. E o problema é que a gente vai criar um gap, porque a gente não estava esperando que a coisa acontecesse tão rápido, então a gente está criando um gap entre as pessoas que vão perder os empregos para os robôs e os novos empregos que vão ser criados, porque vão ser criados novos empregos. Um tempo atrás não existia analista de mídia social, isso é um novo emprego que foi criado. Aliás, nem minha profissão, que é um cientista da computação, existia algumas décadas atrás, né? Então, vários novos empregos vão sendo criados, mas a distância entre quem perdeu o emprego e o novo emprego é muito grande. E só tem uma coisa que pode ajudar a resolver esse problema, que é a educação. Não é a única coisa, mas se não tiver essa coisa, não tem como resolver. Então, olha só. Só que a gente tem um outro problema ainda. Além do gap, o problema é que o nosso sistema de educação ele não está preparado para esse cenário. Então, quando eu entrei na faculdade, eu podia colocar 2 opções no vestibular. Ciência da computação foi a minha primeira opção, e na segunda opção eu coloquei marketing. Uma coisa que eu gostava também. A instituição chegou lá e cortou a minha segunda opção. Falou, você não pode ter opções de áreas diferentes. Ah, obrigado, não sabia. Só que hoje, ciência da computação com marketing é uma das profissões mais bem pagas do mundo, que é o growth hacker. Então mas não tem como eles saberem, não é culpa deles, não tem como eles saberem porque o modelo que funciona as coisas ali não está preparado para essa realidade nossa. O modelo lá você vai entrar na faculdade, escolhe sua carreira aí, vamos lá, escolheu? Beleza, agora 5 anos aqui comigo, aqui, ó, fazendo esse caminho aqui que eu defini para você. Eu, instituição, defini para você que você vai passar por aqui, vai estudar com esse cara aqui, não pode escolher o professor não, você vai estudar com esse cara aqui, vai estudar na hora que eu quiser. Você pode escolher de manhã ou de tarde, no máximo, mas é a hora que eu quiser também. Então, é muito engessado para o contexto de mudança extrema e em alta velocidade que a gente está vivendo hoje. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo de computação aqui também. Quando os primeiros softwares começaram a ser desenvolvidos, existia um método para desenvolver software. E, basicamente, era igual uma faculdade. Era uma coisa em linha reta. Você começava aqui, e aí falou assim, olha, a primeira fase, o primeiro período da faculdade, agora, a primeira fase aqui, você tem que definir as funcionalidades que o software vai ter. Então, define, beleza. Agora, a segunda fase, você tem que projetar como essas funcionalidades vão funcionar. Terminou? Beleza, então você pode ir para a próxima. Então, a terceira fase, e assim vai. O problema é que quando chegava lá do meio para frente, o cliente do software começava a falar assim, não, mas aqui, eu mudei de ideia, eu não quero essa funcionalidade. Cara, e toda hora isso acontecia, toda hora. Isso é comum porque as coisas são assim, não é culpa do cliente, é assim que funciona. E aí as pessoas descobriram, bom, eu acho que esse método não está funcionando. Só que eles descobriram isso no software antes de descobrir na educação. Então, no software, como que ficou? Quebrou-se o método e, de um lado, você tem uma lista de coisas que você acredita que faz sentido construir, que o cliente coloca ali, e essa lista ela fica lá com uma ordenação qualquer. Do outro lado, você começa a fazer ciclos de desenvolvimento dessas coisas muito rápidos, muito específicos. Fala assim, esse ciclo agora, de 2 semanas, ou de 1 mês no máximo, eu vou desenvolver esse pedacinho aqui dessa lista. Bum. Desenvolveu, entregou para o cliente, aprovou, ok, próximo. Aí eu volto para a lista, e eu posso olhar toda a lista de novo e falar assim, cara, se bem que agora, eu acho que não faz mais sentido eu desenvolver isso aqui não. Porque está acontecendo isso, o outro cara chegou, pediu uma outra coisa, vamos mudar essa lista, tira isso aqui, coloca outra e me dá o próximo aí. Qual que é o próximo? É esse. Ah, tá bom. Então agora eu venho aqui e rodo de novo. Eu acredito que se a gente não encontrar uma forma de ter mais flexibilidade na educação formal, a gente vai ser realmente uma vítima fácil para o que está acontecendo em termos desse gap de robô, de inteligência artificial, dessas coisas que estão substituindo nossas capacidades mais simples, vamos dizer assim, né? Então, como que funcionaria para a educação?
Eu acho que é a mesma coisa. De um lado você tem as habilidades, as disciplinas que vocês precisam aprender, que pode mudar com o tempo. Você está aprendendo coisas hoje que talvez daqui 6 meses, sabe, se você comprometer com uma grade por 5 anos, com certeza absoluta você vai aprender muita coisa que não vai servir mais, já vai aprender coisa ultrapassada. Então a ideia é que você volte nessa lista e você aprenda, e essa lista ela seja muito dinâmica. E o que acontece é que o fato dessa lista ser dinâmica, ela não só permite a gente adaptar melhor a forma como a gente aprende as coisas e se adequar melhor ao que está acontecendo agora, como também ela gera uma possibilidade de fragmentação muito grande. Porque cada um de nós que trabalhar com educação, criando um curso online, criando algum produto digital nesse sentido, e eu gosto desse assunto porque na Hotmart 70% do que a gente vende são cursos online. Então é uma área que eu gosto muito de olhar. Se cada um de nós aqui entender que a gente pode ser parte dessa lista, a gente não só está contribuindo para o que está acontecendo agora, porque não adianta. O governo não vai resolver o problema de 14 milhões de desempregados que tem no Brasil. Não tem jeito. Não consegue criar um cabide de emprego tão grande. Não tem jeito. A solução tem que vir da gente. Tem que vir de empreendedores, tem que vir de empresas. Então, se cada um abraçar uma habilidade específica, uma técnica, um conhecimento que vai ajudar as pessoas a transitarem do desemprego e da irrelevância naquele novo cenário para uma possibilidade de conseguir gerar valor de novo, eu acho que não só isso é uma contribuição muito grande para o mundo todo, mas também é uma excelente forma de construir um negócio promissor num mercado que precisa e que é muito grande também. Então, por exemplo, o mercado de educação online especificamente, só em e-learning tem 165 bilhões de dólares, né? E se você olhar o mercado de do-it-yourself, que são materiais de faça você mesmo, são 40 bi. Então, se você somar as duas coisas aí, você tem 200 bi aí de mercado de dólar gigante. Só que não é tudo também. Isso é o mercado online de educação. O mercado de educação é uma coisa absurda, uma coisa gigante, e que tende a aumentar. Esse é o mercado global de educação. O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que a tendência é esse volume que existe no mercado online voltar para incorporar o mercado físico presencial de educação? Ou vocês acham que é mais provável que esses 4,4 trilhões venham cada vez mais para o online? Então dá para você entender que você está construindo um negócio, num mercado crescente, que tem muito futuro, e nós precisamos desenvolver esse mercado, porque senão vão ter sérios problemas. Quais são as outras vantagens, né, desse mercado? O fato de você poder começar sozinho, não necessariamente você precisa, mas você pode. Isso é muito bom. Começar com um investimento pequeno, você não precisa montar um estoque, você não precisa de um armazém, você não precisa de uma loja, você não precisa de, enfim, uma série de coisas. Você pode começar de casa, igual eu comecei. Eu comecei programando no meu quarto, essa empresa, que é um produto digital também, é um software. A gente vende bastante software no Hotmart também, não só cursos online, mas é um produto digital também, é um negócio digital também, né? De qualquer lugar. Então, o legal é que você constrói ativos ao longo do tempo, ativos que você pode depois utilizar em outros estágios do negócio, como, por exemplo, uma base de clientes, como, por exemplo, uma base de audiência. E você pode diversificar, criar novos produtos, melhorar o produto que você já tem. Você pode expandir para outros mercados, outras línguas. Vários produtores da Hotmart já utilizam a gente no mercado latino, por exemplo, em hispânico. A gente tem sede fora do Brasil, já vendemos para mais de 170 países. Então é uma coisa real, uma coisa que é possível, caso vocês tenham um produto que faça sentido em outros mercados. E você pode escalar muito. Muito mesmo. Por exemplo, a gente tem alguns casos de pessoas aqui, que talvez vocês conhecem,
o Mário Vergara, por exemplo, ele provavelmente é o professor de inglês mais bem pago do Brasil. O Anderson Rey é provavelmente o técnico de manutenção de ar-condicionado, máquina de lavar, mais bem pago do Brasil. E o Vini Possebon, provavelmente, é um dos educadores físicos mais bem pagos do Brasil também. Todos já fizeram milhões vendendo esse tipo de produto. Ajudando alguém a falar inglês, ajudando alguém a se qualificar e conseguir prestar um serviço na cidade onde ele mora, ajudando alguém simplesmente a ficar feliz com o seu corpo, com a sua saúde de novo. Então, a mensagem que eu queria passar para vocês aqui agora é que tem muita coisa acontecendo, a gente vai ter que saber escolher muito de qual lado, é a atitude de vocês que vai realmente definir se vocês querem ficar do lado dos problemas, se vocês querem ficar do lado das ameaças, ou se vocês querem ajudar nas oportunidades e resolver os problemas. É necessário desenvolver esse mercado, especialmente o mercado de educação, que é o que eu queria trazer mais aqui. E o mais interessante é que muda um pouco a forma como as coisas funcionam. Então, na minha visão, é mais importante hoje você adaptar rápido, você aprender rápido, do que você planejar muito, do que você saber muito, porque o que você sabe hoje cai muito rápido. E o mais interessante é que realmente os princípios para se construir um negócio, apesar de tudo isso que está acontecendo, eles continuam os mesmos. Que basicamente você tem que gerar muito valor para o seu cliente, para o seu público, e depois que você gera muito valor, você captura parte desse valor, transforma em receita para o seu negócio. E aí reinveste e repete. O problema é claro que com tantas mudanças, talvez a forma com que você gera valor não vai gerar tanto valor assim daqui a uns anos. Então você tem que estar sempre aprendendo e adaptando para continuar gerando valor no máximo possível. Todos nós somos sujeitos à disrupção, mas uma vez que você sabe que tem algumas coisas acontecendo, isso te permite procurar direcionar a sua carreira, direcionar o seu negócio para o lado mais próximo das oportunidades do que das ameaças. E é isso aí. Bem-vindos ao Fire de novo. Valeu!